Você pode estar adoecendo o seu fígado sem saber se você continua engolindo tudo aquilo que você não consegue dizer ou aquela raiva que muitas vezes fica acumulada. Então, na medicina chinesa, essa raiva ela não some, ela está por ali em algum lugar. E geralmente quem sofre primeiro com isso é o fígado. Eu sou Renan Malassis, sou acupunturista e vou falar um pouquinho hoje para vocês aqui sobre isso, beleza? Então vamos pegar um quadro que é muito comum, onde a gente percebe esse tipo de problema no fígado. Enxaqueca, uma coisa que muita gente apresenta hoje, muita gente tem. Então existem diversas falas, né, sobre enxaqueca. Tem gente que fala assim que tem enxaqueca crônica, que nasceu com a enxaqueca, que tem enxaqueca desde não sei quando, começou a ter enxaqueca depois de uma determinada situação muito marcante, muito traumática, muitas vezes na vida. Então, tem muitas situações que podem acontecer. Quando você olha para esse tipo de situação, quando a pessoa começa a fazer um tratamento, é muito comum você perceber o quê? Perceber que quando ela começa de fato a entender o que causa aquela situação, essa dor vai passando. Ah, beleza, mas o que causa então? Podem ser dificuldades de um determinado tipo de relacionamento que você tem, que sempre fica com alguma coisa muito forte bloqueada. Num relacionamento íntimo, num relacionamento do trabalho, são coisas muito comuns. Mas quando a gente fala de algo que fica bloqueado, por isso que gera o que a gente chama de estagnação do qi do fígado, para a medicina chinesa, a gente está falando muitas vezes da dificuldade de comportamento que você tem, entendeu? Então isso pode ter ali uma dificuldade, beleza, com a outra pessoa, né, com uma relação que aconteceu alguma coisa, ou num trabalho que você não consegue se expor, sim. Mas isso muitas vezes está falando muito mais sobre uma dificuldade que você tem de se comportar. Então, aquele acúmulo geralmente sempre acontece. Então, não tem a ver muitas vezes com o outro. Tem a ver com os medos que você tem, as dificuldades que você sente de se expor, de se colocar em alguma situação. E isso vai bloqueando o fígado, porque o fígado tem uma natureza expansiva. A natureza do fígado é se expandir. Pensa sempre nisso. Então, quando o fígado não consegue fazer esse movimento, né, de gerar essa fluidez, esse fluxo que fazem parte de uma fisiologia natural para o fígado, ele começa a bloquear. Se ele tem uma natureza de expandir, aquilo que precisa expandir fica bloqueado, explode. E aí muitas vezes é daí que você vai perceber uma enxaqueca. Isso também pode ter relação muitas vezes com TPMs muito intensas, com cólicas intensas, mas que isso a gente vai falar em outros vídeos. Mas porque esse fluxo do fígado ascendente está ali explodindo, esse calor gerado no fígado. E aí isso é o que você sente como enxaqueca. Então vamos fazer uma prática aqui agora de Qigong, né? Um exercício, beleza? Vocês vão ficar um pouquinho de pé, já dá uns segundinhos aí. Se você não puder fazer agora, já salva para você poder fazer depois, já deixa anotado. Que é um exercício bem simples. Mas o fígado ele precisa encontrar fluxo. E o Qigong ele une o nosso movimento corporal com a nossa força mental, para que a gente possa encontrar esse movimento através de exercícios, de práticas, tá? É uma via de fazer isso. Você pode cantar, você pode dançar, você pode fazer muita coisa. Eu vou passar um exercício de Qigong para vocês aqui, para que vocês possam se concentrar e ajudar a dar esse fluxo no fígado. Bora lá? O exercício é simples. A gente vai andar, como se a gente estivesse empurrando um objeto. Tô com essa ideia de dar esse fluxo, beleza? Então vem comigo, ó. Dá um passo, apoiou, empurra. Dá um passo, empurra. Toda vez que você leva os braços para frente, você vai tendo essa percepção de aumentar o fluxo. Ó. Então esse é um exercício simples de Qigong. Você pode fazer ele dentro da sua casa, da maneira que você puder. Eu mostrei eles para vocês fora de casa, porque quando a gente está falando do fígado, de uma força expansiva, o fígado também se conecta com essa percepção de espaço, né, de longitude mesmo, por conta dessa força que ele tem de crescer, de se expandir. Então, se você puder fazer fora de casa, fica até melhor, beleza? Então, lembra disso, o seu fígado, ele não é nem para você poder implodir ele, mas também nem para explodir. Ele precisa encontrar movimento. Então, isso tem a ver com a gente poder se concentrar, movimentar o nosso corpo, as nossas palavras,
nossas ações, nossa mente em prol disso, para que aquilo não fique bloqueado dentro da gente. Então já comenta aqui também, eu quero saber de você. Qual que é a emoção, o sentimento que você tem aí mais engolido, deixado preso dentro de você? Fechou? Então se você curtiu esse canal, gosta de saúde, gosta de ganhar autonomia sobre a sua saúde, já manda também para aquela pessoa que você tenho certeza que você pensou que tem enxaqueca, que está precisando ouvir isso também, e bora fortalecer e construir autonomia sobre saúde juntos. Oriente-se com o Oriente.